Resumo breve de tudo que lemos. Gênesis 1. Num princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Isso demorou 6 dias. Deus, ele cria tudo em 6 dias. Este é o capítulo 1. Gênesis 2. Então Deus, depois de criar tudo que há, ele descansa no sétimo dia. Este é o capítulo 2. E ele faz toda a criação gerar por si mesma. Então ele para contemplar. E daí que surge o descanso do sétimo dia, porque quando Deus para, está escrito: Deus parou e Deus, ele santificou, separou. Não é um dia comum. Nesse capítulo 2 de Gênesis também é falado sobre a história da humanidade. Então Deus, ele agora se foca no sexto dia. E aí vai falar como é que Deus modela o homem de uma forma separada, diferente do que ele fez com os animais. E o interessante é que em Gênesis 2, quando fala sobre o homem, Deus vai chamar o ser humano de 3 formas diferentes. Isso apenas no hebraico vamos ter. Primeira forma, Adam, isto é, a humanidade, barro, que veio do barro, do pó. Do pó veio e do pó retornará. Segunda forma, Sakar, macho e fêmea. Então Deus vai chamar o homem e a mulher agora de uma forma separada de macho e fêmea pela sua sexualidade. E a terceira forma, que é a forma que todos nós devemos buscar ser, é homem e mulher em si, que é Ish e Shá, mas no sentido espiritual, no sentido de responsabilidade, porque essa forma só vai ser chamada no final desse capítulo de Gênesis 2, quando Deus criar a mulher e ele falar sobre o casamento, quando o homem e a mulher se casam, que está nesse capítulo também sendo dito. Então, o homem, ele vai deixar a sua casa dos seus pais. Moisés, ele abre um parênteses para explicar isso. E é apenas neste momento, quando Adão exclama que ela é carne da minha carne, que é o que simboliza o casamento, quando eles são uma só carne, é que ela é chamada mulher e o homem é chamado homem. Por quê? Porque apenas quando você se casa com Deus, apenas quando você se torna um homem e mulher espiritual com responsabilidades, é que você deixa de ser igual os animais que são macho e fêmea. Porque o princípio do homem, o mais importante do homem, para ele ser um ser humano, agora, como homem e mulher espiritual, é esse: que você seja cada vez mais responsável e cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, pois o nosso objetivo, muitas pessoas entram em depressão porque não entendem o seu objetivo de existir, é ser a imagem e semelhança de Deus, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Isso é a Bíblia. Você conhece a Deus pela Bíblia e faz Deus conhecido quando você, a palavra de Deus, consegue interiorizar, entender e começa a compartilhá-la. Não só com palavras, mas com atos. Então, Gênesis nos mostra agora no capítulo 2 esse ponto que eu fiz questão de me delongar. Gênesis 3. A queda do ser humano é quando a serpente vai em Eva e tenta ela. 2 pontos sobre isso. A serpente vai tentar Eva e Eva vai acrescentar um mandamento sobre o mandamento de Deus. Eva vai falar que Deus disse que não poderia nem tocar no fruto. E é isso que faz ela cair. Na verdade, não só isso. 2 pontos fazem ela cair. Primeiro, que ela acrescentou esse mandamento, e segundo o Midrash, segundo as histórias judaicas, nessa hora a serpente empurrou Eva e fez ela tocar no fruto, e aí ela percebeu
que tocando não morreria, e aí a serpente exclamou: certamente não morrereis, porque se você não morreu quando tocou, você não vai morrer quando você comer o fruto. E o segundo ponto é que Eva, ela vai fazer o quê? Eva, ela vai pegar e vai fazer esse erro e vai compartilhar com o seu marido, porque quando você peca, você está cheio de pecado, você geralmente não peca sozinho, você compartilha o seu pecado. E o pior de tudo é esse, que o pecado se espalha como uma doença. E Eva, ela pecou por quê? Porque ela não agiu pela fé. Se Eva tivesse apenas, isso aqui é Rebbe de Lubavitch, se Eva tivesse apenas, pela sua fé, pela sua confiança de Deus, falado, Deus disse para eu não comer do fruto, foi Deus que disse. Eu não vou questionar, eu não vou dizer, ah, mas isso está desatualizado, Deus disse ontem, hoje já é outro dia. Ela, porque ela viu que Deus disse, porque Adão disse que para ela que Deus disse, ela deveria não ter questionado, deveria ter dito. Deus disse que não era para comer do fruto. E Satanás ia chegar para ela e não ia tentar racionalmente explicar para ela. O problema foi dois problemas que Eva disse. Se Eva, ela na sua frase, quando ela fala com a serpente pega ela em dois pontos. Primeiro, porque ela aumentou o mandamento de Deus, ela aumentou o que Deus disse. E a gente sabe que aumentar ou diminuir a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá, é pecado. Nós temos que nos manter ao que está escrito. E além de aumentar, ela pegou e ela tentou explicar racionalmente, porque ela disse: eu não vou comer do fruto, Satanás, porque Deus disse que no dia que eu comer eu vou morrer. Então, olha isso aqui é Gênesis 3. Então, ela disse um motivo. Ela deveria ter falado: eu não vou comer do fruto porque eu creio, confio em Deus. Fé, emuná, significa confiar, porque eu confio em Deus. E pela minha confiança que eu tenho em Deus, se Ele disse, está dito. Olha isso. Se você faz isso na sua vida, Satanás não tem brechas. Ele não pode te tentar. Ele não pode, a sua fé te salvou. Ele não pode, não há como. Se você tem a plena certeza e convicção de que Deus disse, você faz porque Deus disse, você cumpre o mandamento de Deus, a lei de Deus, não há como Satanás te tentar. Não há como ele falar, certamente não morrerás. Não há como ele te tentar racionalmente, porque você não está tentando entender porque Deus, ele disse para você fazer tal coisa. Você está confiando naquele que disse. E nisso, Eva teria sido salva. Então Eva teve dois pecados aí. Em uma breve fala que ela disse na serpente, a serpente a pegou nas duas suas falhas, porque Eva se focou no motivo que Deus deu, que é certamente se vocês comerem morrerás. Mas se Deus poderia ter dito apenas, não comam do fruto da árvore. Deus pode falar isso, Deus pode apenas falar, não guarde o Shabat, não ame o próximo como a si mesmo, é, não roube, não faça o que é errado, não minta. E Deus pode falar isso, não calunie, não fofoque, não fale da outra pessoa que está à sua volta, não humilhe em público. Deus fala muitas vezes assim. Ele não dá explicação. Porém, Deus não dando explicação, poucas pessoas têm a fé, a confiança em Deus para guardar os mandamentos. E por isso Deus, quando ele disse não comer do fruto, ele deu uma explicação, que ele disse certamente morrerás, e nós sabemos que o fruto é o pecado. Agora, o que é o pecado? 1 João 3,4 diz, é a transgressão da lei. Então, e o que é o amor? O amor é o resumo da lei. Então,
O que é a lei? É a Torá, é a Bíblia toda. Então, quando nós pegamos, em especial nesses primeiros 5 livros que estamos lendo, que é a base, se você não entender esses livros a fundo, não vai entender nada da Bíblia, do resto. Então, quando nós pegamos, especialmente pegando de uma forma mais profunda esses pontos, você se torna blindado e o adversário não pode te derrubar, como ele derrubou Eva. E para finalizar Gênesis 3, que eu me delonguei muito, porque senti em me delongar, em Gênesis 3, nós vemos que são todos punidos, então, e são banidos do jardim. Gênesis 4. O primeiro homicídio acontece, então Caim, ele mata Abel. E qual que foi o grande problema? Caim não deu do que ele tinha de melhor, e Caim, ele deu de uma forma de motivação errada. Por isso que tanto Caim quanto a sua oferta, Deus não atentou, Deus rejeitou, Deus virou sua face. Deus virou Yeshua, sua face, Jesus, de Caim. Então, agora, Abel. Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Então, quando Deus ele atenta para você e para a sua oferta, quer dizer que Deus está aceitando tanto você, porque você tem uma motivação, uma kavaná correta, quando você faz corretamente, com a motivação correta, que é para agradar a Deus, você não faz com segundas intenções, e também uma, com uma forma correta, você está fazendo conforme Deus disse. Então Caim ele errou nesses 3 pontos. Caim não fez conforme Deus disse, ele não fez o melhor que ele tinha, ele não fez com a motivação correta, Caim, e nem com a fé, com a confiança correta. Então Caim errou nos 3 pontos e Deus rejeitou sua oferta. E Deus, inclusive, faz questão de dizer: você está fazendo o que é mal, Caim. Se você continuar fazendo assim, você vai ser destruído. E isso faz com que Caim fique com ódio de Abel. Agora eu vou fazer um detalhe. Em Gênesis 3 lemos uma promessa messiânica, Gênesis 3,15, que falava que viria um Messias que pisaria na cabeça da serpente, viria um filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e isso significa o quê? Redenção, que redimiria a mulher. Então Eva, ela cria com todas as suas forças que haveria um filho que sairia dela, que faria a redenção do mundo, o Messias. E esse Messias começou a ser esperado desde lá. Isso é sabedoria judaica. Os judeus sabem disso. Talvez os cristãos achem que o Messias começou a ser esperado apenas lá na frente. Mas sabedoria judaica nos fala disso. Então Caim era muito bem tratado por Eva, porque ele foi o primeiro filho, o primogênito, e Eva ela pegou ao pé da letra a profecia que dizia que um filho sairia dela, que pisaria a cabeça da serpente. Ela pensou, já que vai sair um filho, vai ser o primeiro, vai ser o mais forte, vai ser Caim. E Caim achava que ele era o Messias, e na hora que Deus rejeitou Caim, que tinha essas promessas messiânicas, e aceitou Abel, que era o mais fraco, era um que não era tão valorizado, então ele ficou irado, porque ele estava pensando que Abel tinha feito alguma coisa para ele roubar dele a sua promessa messiânica e ser o Messias. E qual foi o problema entre eles dois? Falta de diálogo. Caim deveria ter dado brecha para ele e Abel conversarem junto com os pais. E Caim então poderia ter todos os seus sentimentos revelados. Caim nunca tinha sentido ira e raiva. Caim, ele era como uma criança inocente nesse ponto. Hoje em dia as pessoas já sabem o que é um sentimento de ira, um sentimento de raiva, mas aqui é a primeira vez em toda a Bíblia que um ser humano sente raiva, sente ódio, sente rancor. Então, Caim não sabia como fazer isso. Por isso que Deus ele fez questão de falar para ele o que era isso. E era um sentimento que iria matá-lo.
Deus hoje em dia não precisa mais falar para a gente que a raiva, a ira, o ódio vai gerar morte, porque nós temos exemplos, mas Deus para Caim fez questão de falar. E tanto para Caim quanto para Adão, Deus ele não chega culpando a pessoa. Deus ele só pergunta: onde está Abel? Depois que Caim o matou. Como Deus pergunta: onde está você, Adão? Depois que você pecou. Porque Deus não quer te mostrar, te humilhar. Deus ele quer te fazer reconhecer aonde você foi parar por causa do seu pecado. E o pecado de Adão foi um pecado de comer um fruto. É um pecado que ele fez contra ele mesmo e também contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Como Davi disse, só contra ti pequei. E, e Deus fala, onde você está depois que pecou? Para Adão conseguir se olhar e ver aonde ele foi parar. Adão, depois de pecar, já tinha perdido sua luz e glória. E agora Caim também. Caim, depois de pecar, onde está Abel? Deus fala. Porque Deus quer que ele veja o pecado que ele fez contra Abel. Onde você foi parar e onde você pecou. Olhe para onde você caiu e se arrepende. Olhe da onde caíste e arrepende-te. É isso que fala no livro de Apocalipse para uma das 7 igrejas. Olhe da onde você caiu. Então Deus ele pergunta: onde você está? E Deus faz isso várias vezes na Torá, na Bíblia. Ele não revela o pecado de cara para a pessoa ela poder se arrepender, porque Deus quer que a pessoa se arrependa. O Satanás não. O Satanás vai te culpar do seu pecado para que você ache que você não pode vencê-lo e você não pode melhorar e fazer techuvá, retornar a Deus. Amém? Satanás ele oculta o pecado através de um falso remorso e vitimismo. Então Caim, da mesma forma, ele peca e ele não reconhece seu pecado igual a Adão. Adão culpou Eva. Caim vai culpar o próprio Deus, dizendo: por acaso eu sou o guardião do meu irmão, e vai mentir para Deus, algo mais absurdo ainda. Adão não mentiu para Deus, Caim mentiu. Então, mesmo assim, Deus vai fazer uma coisa muito interessante. Mas eu não vou contar agora, vocês vão ler, se vocês não leram ainda. Então, vai agora começar a história da humanidade. Nós vamos ver que começam a nascer vários filhos de Caim. Caim começa a construir as cidades. Adão também. Adão ele parou de ter filhos depois da morte de Caim e de Abel, da morte de Abel, mas ele depois volta a ter filhos porque ele se reaproxima de Eva e nesse reaproximar, eles falam que teve um amor ainda maior, um amor adicional a Eva. E aí nasce Sete e começa uma geração de homens santos. A geração da onde vai vir o Messias Yeshua. E começa a Gênesis 5 começa a falar sobre todas essas pessoas antes do dilúvio, da onde vai vir o Messias. E vou pular bastante. Tem uma hora que vai falar que foi começado a ser invocado depois de Enosh o nome do Senhor começou a ser invocado. Ora, a gente sabe que eles já invocavam o nome de Deus da forma correta antes. Então a sabedoria judaica nos explica que esse nome que começou a ser invocado não quer dizer que as pessoas começaram a adorar a Deus, fazer uma coisa boa. Eles começaram a invocar o nome de Deus sobre seres humanos, sobre animais e sobre árvores. Isto é paganismo. Então o ser humano começou a fazer paganismo. E aí começou a degringolar. Por quê? Porque aqueles que deveriam julgar, isto é, a linhagem de Sete, a linhagem dos homens santos, que deveriam ser os juízes, e eram os juízes, mas eles deveriam ser juízes justos, eles foram injustos, foram incorretos e começaram eles a pecar. E estes que eram chamados de filhos de Deus, eram os filhos realmente de Deus, porque Adão era filho de Deus, e estes todos chamados filhos de Deus começaram a fazer o quê? A pecar. Então não eram anjos que começaram a se misturar com filhas dos homens. A sabedoria judaica nos ensina, e mesmo Paulo nos ensina, quando ele fala na sua carta aos Hebreus, nos primeiros 3 capítulos, ele fala: qual dos anjos foi chamado de meu filho, hoje te gerei? E a gente sabe que o povo de Israel também será chamado de filho de Deus. E nós até hoje também temos esse termo, né? Filhos de Deus, nós que estamos em Cristo, filhos de Deus. Então estes são os filhos de Deus e não os anjos, amém? São aqueles homens de autoridade.
É isso que eu temo. O termo correto seriam os homens de autoridade. Em algumas Bíblias, eles até traduzem assim: os homens de autoridade, em vez de falar os filhos de Deus. Então, estes homens de autoridade fizeram este grave pecado de se tornar corruptos. Então, aqueles que deveriam julgar a corrupção dos homens, eles agora são os que corrompem e são corruptos. E nisso, a humanidade não tinha como ser salva mais. Ela começou a degringolar, porque quem deveria mostrar o caminho, quem eram os pastores, os juízes, os homens de Deus, agora está fazendo o quê? Os líderes se corromperam, logo todas as bases são corrompidas. Mas um deles não é corrompido, é Noé. Então aí acaba Gênesis 5 com Noé, que não se corrompeu. Gênesis 6, a malignidade e o juízo humano. Então, começa a falar então agora sobre várias coisas, aquilo que eu acabei de falar em Gênesis 5 também é falado aqui. E Noé, então, Deus ele fala para ele criar uma arca. E nessa arca nós vamos ver que Noé vai separar agora os animais puros de impuros. E vai começar então Deus agora a fazer seu castigo, porque a graça de Deus tem fim, e o fim é quando os pecados atingem até o céu. Então o juízo acontece em Gênesis 7 e Deus que fecha a porta da arca. Noé ele abre, os animais entram, fica lá, Noé fica chamando as pessoas, mas Deus vai e fecha a porta da arca e ninguém mais consegue abrir. Quando Deus fecha, ninguém consegue abrir. Está em livro de Apocalipse. Então Deus fechou a porta da arca e começaram então por 40 dias o dilúvio cair e permaneceu. Por 150 dias a enchente prevaleceu. Ó, Gênesis 7, 17. Por 40 dias permaneceu o dilúvio. Gênesis 7, 24. A enchente prevaleceu por 150 dias. E depois, apenas em Gênesis 8, vamos ver o dilúvio acabando um ano depois que Noé ele estava na arca. Então Noé ficou um ano na arca, ensinando a palavra de Deus para seus filhos, e um ano da arca, dentro da arca, que os sábios dizem que Noé não dormiu, foi o Espírito de Deus dentro de Noé que o segurou, porque Noé estava na arca e haviam animais diurnos e noturnos fazendo barulho. Imagina a barulhada de animais que tinha lá na arca. E Noé não dormiu, porque Noé tinha que cuidar desses animais, como se cuida de uma criança, dar comida para eles. E os seus filhos ajudavam, mas não ajudavam tanto. Então imagina Noé cuidando dessa animalzada. E com certeza ele e seus filhos dormiram. Ele dormiu nada, seus filhos dormiram quase nada. E sua mulher também quase nada, as mulheres dos filhos quase nada. Então foi um tempo muito difícil, onde eles deveriam ter feito todos techuvá, arrependimento, volta a Deus. Os filhos de Noé. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem sempre a geração do bem e a geração do mal. De Sem virão, então, a geração do Messias, daqueles que têm o Espírito de Deus e buscam Deus. E de Cã virão muitos ímpios. Então, continua, Gênesis 8, vai ter a promessa, fala sobre não comer carne com sangue, eles saem da arca, eles fazem sacrifícios a Deus, e aí tem um grande momento terrível, onde Noé, ele bebe e dessa vinha, e ele fica bêbado e dorme pelado na sua cabana, dentro da sua cabana. E dentro da sua cabana invade sem bater, sem fazer nada, Canaã junto de Cã. Então, eles veem o seu avô e pai nu, e os rabinos nos ensinam que eles tiveram uma atração, inclusive sexual, de Noé. Por isso que deles virá Sodoma e Gomorra, deles. E eles, com essa atração, eles vão ainda e zombam de Noé para seus irmãos, rindo, dizendo que ele estava nu na cabana. E Noé estava nu na sua cabana e ele vai ser então humilhado por Cã. Mas seus irmãos fazem o quê? Jafé e Sem, eles vão pegar de costas
Noé que estava nu e vão de costas, sem ousar olhar para a nudez de seu pai, isto é, para as falhas de seu pai. Eles não vão ousar nem olhar e vão cobrir ele. E é assim que devemos ser com nossos pais, respeitá-los, porque eles são como se fosse Deus perante nós. Se eles pecarem, nós não temos que fazer o mesmo, mas nós não temos que humilhá-los pelo seu pecado. Nós temos que respeitá-los. Quando Deus dá o mandamento em Êxodo 20 de honrar pai e mãe, ele não diz honre pai e mãe se eles são bons. Deus apenas diz honre pai e mãe, independente de como eles sejam. Amém? Então continua, Gênesis agora 9. Deus ele faz aliança, eles saem da arca, acontece todas essas coisas que aconteceram, acontece todo esse pecado. E aí, vou para Gênesis 10 agora. Agora vai ter todos os povos e nações. Deus vai fazer uma grande genealogia de Sem, Cã e Jafé. Porque todos nós somos irmãos, filhos de Sem, de Cã e de Jafé, filhos de Noé. Todos nós somos irmãos, primos distantes, mas irmãos. Todos viemos de Noé. Amém? Essa é a nova humanidade. E então, nós vemos nesse final desse capítulo de Gênesis 10, falando sobre um homem que criou a cidade de Babilônia, onde tinha a Torre de Babel. Essa cidade de Babilônia, onde tinha a Torre de Babel, ela é uma cidade que vai acontecer agora um evento universal. Nós vemos que Nimrod, este homem poderoso, ele se torna um homem tão exaltado e ele era muito forte que ele é chamado do homem valente diante de Deus. O que significa essa linguagem? Um homem valente diante de Deus. Significa um homem que não tem temor diante de Deus. Então, a humanidade, depois do dilúvio, todo mundo tinha medo de Deus. E a gente lê em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em Salmos 111 e também em Provérbios 7, se não me engano, 9, a gente lê que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque se você tem medo de Deus, você respeita Deus. E o ser humano não consegue, sem temer a Deus, enxergar Deus como Ele é. Infelizmente, sem temer a Deus, você não vai amar Deus jamais. Porque o temor do Senhor não tem nada a ver com você ter só medo. Tem a ver com respeito, tem a ver com um cuidado, com atentar-se para Deus mais do que você atenta para a sua própria vida. Jesus disse: tema aquele que pode matar o espírito e o corpo. Não temam aos homens. E aí Tiago fala que o amor rejeita todo medo mundano, todo medo coisa. Mas o medo, o temor do Senhor, não tem a ver com esse medo. É outra palavra em hebraico. Esse temor, esse que você tem de ter de Deus, é o que Nimrod não teve. Por isso que Nimrod era chamado de homem valente diante de Deus. Imagina Deus e ele colocados a páreo. Ele ficava diante de Deus, nós temos que ficar abaixo. Ele não, ficava diante. Primeiro erro. Segundo erro, ele era valente diante de Deus. E a Torá nos ensina, a Bíblia nos ensina a sermos humildes e termos temor diante de Deus. O temor do Senhor leva a vida. Então, este homem que era valente diante de Deus, tu era rebelde diante de Deus, não tinha medo de Deus, ele vai liderar a humanidade na Torre de Babel, onde todas as humanidades vai se unir em um só lugar. Então eles estavam em um só lugar e falando uma só língua. E Deus vai ver que quando tem uma pessoa ruim, que une em uma só ordem mundial, todas as pessoas em um só lugar, falando a mesma língua, isto é, pensando as mesmas coisas, Deus ele vê, e vamos falar agora de uma maneira lúdica, Deus ele tem um déjà vu do que ele viu em Gênesis 6, que Deus falou. Toda a humanidade tem um mesmo intento, que é fazer mal, e toda a imaginação do seu coração, todos os seus desejos são para o mal.
Eis que eu vou enviar um dilúvio para destruir toda a terra. Mas aí Deus viu Noé, que estava separado da humanidade, santificado, separado, que não estava fazendo o mal. Porque Noé teve que pegar a sua casa e sair do meio das pessoas nas suas cidades. E agora Deus tem um déjà vu, vem dessa torre de Babel, onde todo mundo está num só lugar e numa mesma língua. E todo mundo está pensando igual. E aí eu te falo, quando todos estão juntos para fazer o mal, quem é que vai fazer frente se não Deus? E quando Deus for fazer frente, ele vai ter que destruir eles todos. Nisso Deus, para evitar o que acontecesse no dilúvio, Deus para evitar o que aconteceu no dilúvio, ele separou os continentes, era tudo uma só terra, Pangeia. E no dilúvio, águas de cima e de baixo caíram, choveu em cima e choveu também, e saiu geysers de água super quente embaixo. E a gente sabe que os continentes foram criados e se afastados, as pessoas deveriam ter ficado afastadas. E o problema foi que as pessoas elas se uniram e fizeram o que na Torre de Babel? Elas disseram: Vamos criar um nome para nós e vamos subir até os céus com essa torre, para que Deus ele não mais ele nos destrua com o dilúvio. Então as pessoas ficaram com tanto medo do dilúvio que construíram uma torre super alta para que Deus não pudesse mais os destruir. E a ideia deles era essa: se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente vai subir. Então eles estavam contra Deus em todos os aspectos. E eles achavam que eles poderiam até matar Deus com Nimrod. E era uma sociedade que estava caminhando para a destruição poucos anos depois do dilúvio. Olha que loucura! Centenas de anos poucos depois do dilúvio. E o ser humano nessa época ainda vivia uns 400 anos. O ser humano ainda vivia muito. Se vocês forem ver na genealogia, o ser humano, o Espírito de Deus estava saindo dele. Ele vivia quase 1000 anos. Agora está vivendo quase 400 anos. E depois, na época de Abraão, eles estavam vendo já 200, cento e poucos anos. Sendo que Abraão vive 175 anos. Porque ele era um justo também. O justo vive mais. Mas além disso, ele vivia. O seu pai viveu muito também, Terá. Viveu 200 anos mais ou menos. Então nós vemos isso. Nós vemos que Deus ele tem que agora dividir para que as pessoas elas possam não se corromper umas às outras através de uma liderança mundial, uma liderança má, que é o que vai acontecer com o anticristo, infelizmente, com o antimessias. Então, essa velha ordem mundial, ela é destruída. A Torre de Babel, Deus confunde a língua das pessoas, Deus dividiu os continentes, agora Deus divide as línguas para que as pessoas, elas cada uma vá no seu continente, conforme Deus já tinha planejado quando ele fez o dilúvio. E as pessoas então se separam e geram-se nações. E essas nações, Deus agora, ele pode usar uma contra a outra para quando uma nação fizer uma coisa errada, Deus ele vai lá e ele dá poder a uma nação e tira poder de outra e faz um império cair e outro império subir, porque é Deus que faz isso. Então Deus assim ele pode agir e sempre que uma nação estiver fazendo algo errado, ele pode usar outra nação para disciplinar, sem ter ele que intervir e acabar com tudo, porque quando Deus intervir com justiça, ele faz um dilúvio, ele faz um fim de todas as coisas, e Deus não quer isso mais. Ele vai fazer o fim de fogo, porque vai chegar a ter uma nova ordem mundial onde todo mundo vai estar junto no mesmo intento mal. Ainda não tem, mas vai ter. Então, isso que aconteceu. E por isso, Deus fez o que ele fez. E agora vamos ler em Gênesis 11 ainda a descendência de Sem. A gente sabe que Sem não estava na Torre de Babel, nem Eber, e nem alguns outros dele. Tanto que a língua hebraica, que é a língua original da criação, isso é muito fácil de conseguir ver, porque você vê o nome até dos deuses pagãos da Bíblia, por exemplo, Baal, o nome de todos esses daí, tudo isso está do hebraico, são nomes hebraicos. Então, Baal significa marido, Asherá significa mulher dele, e é do hebraico. Então você vê, por exemplo, nome de cidades, você vai lendo o livro de Gênesis, nomes e coisas que acontecem, tudo está em hebraico, os nomes. E isso é algo que é nítido. Deus ele criou tudo com palavras.
E era um hebraico mais puro, claro, do que o que temos hoje. Mas Deus criou tudo no hebraico. Essa foi a língua original da criação e da onde derivaram todas as línguas, quando Deus dividiu as línguas em 70 línguas que depois vão gerar todas as línguas que tem hoje. Porque ele divide em 70 povos na Torre de Babel, todos os filhos de Noé que tinham se multiplicado já. Então esses 70 povos, 70 famílias geram todas as nações da terra. E dentre essas famílias está a família de Eber, que vai gerar os hebreus. Eber, hebreus, são aqueles que vão manter essa língua. São os únicos que não tiveram a sua língua confundida, mantiveram a mesma língua que eles tinham. E estes vão gerar vários filhos, Peleg. Ever Ivrit significa aquele que atravessa o rio. E é muito bonito esse nome. Aquele que atravessa as dificuldades, aquele que atravessará no futuro o rio quando Moisés estender seu cajado para ser liberto e sair da terra do pecado e para a terra prometida, aquele que atravessará o rio. A gente pensa em batismo, imersão, quando Jesus vai ser batizado, e nós também, e é algo muito mais profundo que apenas molhar as águas. É uma mudança de estado físico, é um nascer de novo, agora do Espírito, agora daquilo que Deus fez, da palavra dele. Então, Eber vai ter vários filhos, vai ter Naor, vai ter Terá, e Terá é o pai de Abraão. E agora em Gênesis 11 ainda temos uma grande lição. Terá, ele vai agora sair para ir para a terra de Canaã. Porém, Terá vai parar na metade do caminho. Então, Terá, ele vai sair da terra que ele estava para ir para a terra de Canaã. E ele vai parar na metade do caminho. Quando Terá para na metade do caminho, então Abraão ele vai ser chamado em Gênesis 12. E aí entra a história de Abraão, aí entra aquilo que todos nós queremos ver quando começamos a ler a Bíblia, ver Abraão, Isaac e Jacó. Todos nós que começamos a ler o livro de Gênesis, nós sentimos, cadê Abraão? Em especial Abraão, né? Cadê Abraão em tudo isso? Porque Abraão é muito conhecido. Por quê? Porque Terá ninguém se lembra. Terá é o pai de Abraão, Terá que foi chamado por Deus em primeiro lugar, Terá que saiu da sua terra para ir na terra prometida. E Abraão, ele saiu de Harã. Harã era metade do caminho. Abraão, ele já estava na metade do caminho quando ele saiu. Mas por que Abraão é lembrado? Porque Terá, por algum motivo, depois que seu filho morreu, ou antes, eu não sei, mas Terá, em algum momento da sua vida, ele se corrompeu, ele parou, ele cansou, e no meio da sua jornada ele parou. Então, como Terá não completou sua jornada e se corrompeu, nós sabemos que ele virou um fabricante de ídolos, e Abraão então é chamado. E quando Abraão é chamado, Deus fala para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Essa leitura é muito interessante, porque o normal é Abraão, saia da casa do teu pai, saia da tua parentela e saia da tua terra. Mas Deus fala no contrário, porque é mais difícil você cortar suas raízes com a casa de seu pai, com seus parentes próximos que são pagãos e maus, do que você cortar suas raízes com sua terra, com o lugar que você vive, por exemplo, Ribeirão Preto, essas coisas. Então Deus está falando de você cortar, se separar, se santificar dessas pessoas que estão enraizadas em você, porque quando uma planta é plantada perto de outra planta, as raízes das plantas ficam emaranhadas e quando você corta, as duas plantas sofrem. E, infelizmente é isso que Deus faz com muitas pessoas. Porque Deus ele não quer que uma pessoa seja corrompida por outra, mas Ele quer que ela ilumine outra. E como você vai iluminar se você está emaranhado junto das próprias coisas ruins da outra pessoa? Então, você tem que se separar para depois abençoar. Então Deus ele fala da promessa de fazer de Abraão um grande povo e de Abraão ser uma bênção. Então Deus fala para Abraão sair da sua terra e para Abraão ser uma bênção. Isso aqui para muitos religiosos vai ficar muito estranho, porque a gente ouve nas igrejas
que nós temos que receber as bênçãos, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prometer, Deus não sei o quê, mas Deus falou para Abraão: você vai ser a bênção, e por meio de ti, todos os filhos da terra vão ser abençoados. Então, a, o que Deus quer falar para a gente aqui é isso, que você que quer receber a bênção, você tem que ser a bênção primeiro, para que Deus possa fazer em concordância ao que você é, o que Deus vai te fazer, uma bênção na sua vida. Então, se você é a bênção, e Deus vai te ajudar para você ser a bênção, se você quiser, com todo o coração, então você vai se tornar então abençoado. Amém? E aí continua, Gênesis 12. E Abraão sai da sua terra, Abraão ele vai e edifica 2 altares a Deus, isso era um costume deles. Todo lugar que acontecia uma coisa, Deus falou comigo aí, eu vou edificar um altar a Deus. Então Deus, em um lugar onde tinha uma grande árvore pagã, um lugar que era um carvalho, que eles em Siquém eles cultuavam, Deus vai edificar um templo. Abraão vai edificar um altar, vai pegar várias pedras e edificar para lembrar que Deus falou com ele ali. Muitas vezes Deus fala com a gente se esquece porque a gente não anota, porque a gente não valoriza. Acontece um milagre em nossas vidas, a gente não escreve, a gente não pega, não coloca alguma coisa, não faz um altar a Deus por isso. E isso é um grande pecado. Então Deus continua aqui agindo com Abraão, e eles vão se aproximando da terra de Canaã e eles entram na terra de Canaã. E Abraão consegue ir na terra de Canaã como peregrino estrangeiro pela terra, e ele está lá com seus escravos. Sarai, um detalhe, que era sua mulher, ela não tinha filhos, porque ela era estéril, e Abraão, é, ele tinha como filho Ló, que era o filho do seu irmão Harã, que morreu na terra de Ur dos Caldeus. Então Ló, que era como se fosse um filho para Abraão, estava com Abraão no Egito. E ali Abraão, por medo, ele vai. Abraão, ele vai, na verdade, eu pulei isso daí. Abraão, ele estava na terra de Canaã com Ló, e aí vai ter uma grande fome. Quando tem uma grande fome, eles vão descer do Egito. Então eles vão migrar para o Egito, e para não morrer no Egito, porque Sarai era muito bela, Abraão, ele vai se fazer de irmão de Sarai. E aí vão vir várias pragas, como se fosse uma prenúncia das pragas que iam vir do Egito, por causa de Sarai que estava presa. Olha que coisa linda. Abraão é como se fosse Deus, profeticamente. Sarai é como se fosse Israel, o povo de Deus, a mulher, que é o marido e a noiva. E Sarai, ela estava nas mãos de Faraó. E Faraó, antes que ele pudesse profanar ela, Deus vai jogar pragas sobre ele e sobre todos, até que ele devolva para Abraão Sarai. O que vai acontecer com Moisés depois? Eu dei um spoiler. Então vamos continuar. Então, Abraão, ele vai pegar e vai sair da terra do Egito com muito dinheiro, porque Faraó vai devolver para ele todo o dote, tudo, vai dar muito dinheiro para ele, apesar de Abraão não ter ficado com Sarai. E é isso que vai acontecer com o povo de Israel também no futuro, quando eles saírem do Egito, depois de muito tempo de escravidão. E aí, do Egito, Abraão, com sua mulher que possuía, ele sobe de volta para Canaã. E ele sobe com Ló, o sobrinho. Porém, eles tinham enriquecido muito. E esse é o grande problema das riquezas. Eles ficaram tão pesados, tão ricos, com tanto gado. O gado é como se fosse uma Ferrari do mundo antigo. Ele ficou com tanto gado que Ló e Abraão, eles não têm lugar para pastar o gado de Abraão e o gado de Ló. Então eles ficam tão ricos um e o outro que eles têm que se separar, porque os seus servos já estavam brigando com os outros por causa de pastagens. E para não ter uma guerra entre eles, entre os povos que eles dominavam, né? Eles se separam. Abraão, ele vai para uma terra. Ló escolhe primeiro, e Ló escolhe com os olhos carnais. Ló vê a terra de Sodoma e Gomorra, e ele vê que era bonito, tinha muita água. Ele vê como as pessoas hoje em dia, 90% veem. Eles não olham com olho espiritual, nem pergunta para Deus, Deus, isso que veio para mim é uma coisa boa ou ruim? Não pergunta para Deus em oração.
Não ora a Deus sobre isso. Ele vai logo escolhendo através do que ele acha que é bom porque ele viu ali. Isso é um grande erro, porque Ló vai escolher uma terra que era aparentemente maravilhosa, mas ele não conhecia Sodoma e Gomorra, não sabia que era uma terra de grandes pecados e grande tribulação. Ele vai ver só pela aparência. E Abraão vai escolher a outra terra, que era um deserto. Mas nesse deserto Deus faria a terra de Israel, onde manaria leite e mel, a terra mais importante de todo o mundo. Talvez de todo o universo, na verdade, com certeza de todo o universo que Deus criou aqui, que é a terra onde Deus vai escolher para colocar o seu nome. Então, Gênesis 13 vai acontecer isso. Gênesis 14 vai ter uma luta de 5 reis e Gênesis 15 vai ter a aliança de Deus com Abraão. Amém? Isso tudo vocês vão ler agora. Então, eu fiz um breve resumo e Deus abençoe vocês. Shalom de Yeshua.